O Parque Estadual Fontes do Ipiranga, mais conhecido como Parque do Estado, em São Paulo. Com seus mais de 500 hectares de Mata Atlântica preservada, esse cenário de beleza natural esconde uma das histórias mais sombrias do crime brasileiro. Entre 1997 e 1998, a cidade de São Paulo foi abalada por uma série de desaparecimentos misteriosos. Mulheres jovens sumiam sem deixar rastros. Algumas nunca mais foram encontradas. Outras tiveram seus corpos descobertos em estado avançado de decomposição nas profundezas do parque. Esta é a história de Francisco de Assis Pereira, o homem que ficaria conhecido como o Maníaco do Parque, um dos mais notórios assassinos em série da história criminal brasileira. Bem-vindos a mais um episódio de Crimes Reais Brasil. Hoje, mergulhamos nas sombras de um dos casos mais perturbadores já registrados em solo brasileiro. Um aviso. Este conteúdo contém descrições de violência real e pode ser perturbador para alguns espectadores. O homem por trás do monstro. Nascido em 29 de novembro de 1967 em São Paulo, Francisco de Assis Pereira teve uma infância aparentemente normal. Filho de um motorista de caminhão e uma dona de casa, cresceu no bairro do Tucuruvi, zona norte da capital paulista. Durante a adolescência, Francisco começou a demonstrar interesse por motocicletas e, eventualmente, tornou-se motoboy, profissão que exerceria por anos e que lhe daria o conhecimento da geografia urbana de São Paulo, que mais tarde seria útil para seus crimes. Colegas de trabalho o descreviam como um homem comum, quieto, que não chamava atenção. No entanto, Francisco tinha um talento particular. Era extremamente charmoso e persuasivo quando queria ser. Assassinos em série frequentemente desenvolvem habilidades sociais superficiais que lhes permitem atrair vítimas. No caso de Francisco, ele tinha uma capacidade notável de inspirar confiança rapidamente, especialmente em mulheres jovens. Mas por trás do sorriso fácil e da conversa agradável, Francisco escondia fantasias violentas. Em entrevistas posteriores à sua captura, ele admitiria que suas tendências sexuais violentas começaram cedo, com um fascínio particular pelo estrangulamento. Durante anos, Francisco manteve suas fantasias sob controle, ou pelo menos não as executou completamente. Isso mudaria no final dos anos 90, quando algo nele se rompeu. O modus operandi. O método de Francisco era calculado e eficaz. Vestindo-se bem e se apresentando como fotógrafo ou caça-talentos de agências de modelos, ele abordava mulheres jovens em locais públicos, shoppings, pontos de ônibus, estações de metrô. Com um falso catálogo de moda em mãos e uma conversa convincente, Francisco oferecia a oportunidade de um teste fotográfico que poderia lançar a carreira da jovem no mundo da moda. O local escolhido para as supostas sessões de fotos era sempre o mesmo. Áreas isoladas do Parque do Estado, onde Francisco sabia que dificilmente seriam interrompidos. Em sua motocicleta, ele transportava as vítimas até o parque. Durante o trajeto, mantinha a conversa amigável e profissional, não dando qualquer indício de suas verdadeiras intenções. Uma vez dentro do parque, Francisco conduzia as mulheres por trilhas cada vez mais isoladas, alegando buscar o cenário perfeito para as fotos. O isolamento é uma característica fundamental no modus operandi de predadores sexuais. Eles precisam ter certeza de que não serão interrompidos e que a vítima não terá para onde correr. E então, quando estavam completamente sozinhos, ocorria a transformação. O charmoso fotógrafo revelava sua verdadeira natureza. Francisco atacava as vítimas, as subjugava e as estrangulava durante o ataque sexual. Após os crimes, ele abandonava os corpos na mata fechada, sabendo que levaria dias ou semanas até que fossem encontrados. Se é que seriam. As vítimas. Entre 1997 e 1998, Francisco confessou ter atacado 21 mulheres, das quais 11 foram assassinadas. Todas jovens, entre 18 e 24 anos, a maioria com sonhos de entrar para o mundo da moda. Selma Ferreira Queiroz, 18 anos. Trabalhava como operadora de telemarketing e sonhava em ser modelo. Desapareceu em 3 de julho de 1998, após sair para um suposto teste fotográfico. Cis Souza dos Santos, 18 anos. Balconista. Desapareceu em 23 de junho de 1998. Seu corpo foi encontrado 45 dias depois, em estado avançado de decomposição. Ela saiu naquele dia tão animada. Disse que tinha conseguido um teste para fotografar para uma agência de modelos. Nunca imaginamos que seria a última vez que a veríamos. Nem todas as vítimas de Francisco terminaram mortas. Algumas conseguiram escapar e foram fundamentais para sua captura. Uma delas relatou como, ao perceber as intenções do falso fotógrafo, conseguiu fugir correndo pela mata, mesmo após ter sido agredida.
Quando chegamos naquele lugar isolado, ele mudou completamente. Seus olhos pareciam os de outra pessoa. Consegui me soltar e corri como nunca tinha corrido na minha vida. Para as famílias das vítimas, o pesadelo muitas vezes se prolongava por semanas de incerteza, até que os corpos fossem finalmente encontrados. A investigação. Inicialmente, a polícia tratou os desaparecimentos como casos isolados. Foi apenas quando o número de corpos encontrados no parque começou a aumentar que as autoridades perceberam que estavam lidando com um assassino em série. À medida que mais corpos eram descobertos nas profundezas do Parque do Estado, a pressão da imprensa e da população sobre as autoridades crescia. São Paulo vivia um clima de pânico. Foi um dos casos mais complexos que já investigamos. Tínhamos poucas evidências físicas devido ao estado dos corpos quando encontrados, mas sabíamos que estávamos correndo contra o tempo. Uma força-tarefa foi formada, unindo investigadores experientes de várias delegacias. O principal obstáculo? A falta de testemunhas e a deterioração das evidências devido ao tempo que os corpos passavam expostos na mata. Equipes de busca vasculharam extensivamente o parque, enquanto investigadores entrevistavam familiares das desaparecidas, buscando estabelecer conexões entre os casos. O ponto de virada veio quando sobreviventes dos ataques conseguiram fornecer descrições detalhadas do agressor, permitindo a elaboração de um retrato falado. O retrato foi amplamente divulgado na mídia, criando um estado de alerta em toda a cidade. Mulheres eram aconselhadas a não andar sozinhas e a desconfiar de ofertas de trabalho como modelo. A captura. Com a pressão aumentando, Francisco fugiu de São Paulo. As investigações apontaram que ele estava tentando escapar para o Paraguai. Para evitar ser reconhecido, ele cortou o cabelo e tentou modificar sua aparência. Mas o cerco estava se fechando. Em 4 de agosto de 1998, Francisco foi finalmente capturado em Itaqui, Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina, para onde tentava escapar. Ao ser abordado pela polícia, não ofereceu resistência. O homem que havia aterrorizado São Paulo por meses parecia resignado com seu destino. Transferido para São Paulo, Francisco foi confrontado com as evidências e, para surpresa dos investigadores, confessou prontamente seus crimes. A confissão. Durante os interrogatórios, Francisco descreveu em detalhes perturbadores cada um de seus crimes. Mais chocante ainda, ele parecia não demonstrar remorso. O comportamento de Francisco durante os interrogatórios é típico de psicopatas. A ausência de empatia e remorso, combinada com uma memória vívida dos detalhes de cada crime. Em sua confissão, Francisco admitiu ter atacado 21 mulheres, das quais 11 foram mortas. No entanto, as autoridades suspeitam que o número real possa ser maior. Ele colaborou com as autoridades, guiando-as pelo parque para mostrar onde havia deixado suas vítimas. Alguns corpos nunca foram encontrados, deixando famílias sem o fechamento que tanto buscavam. O julgamento e a sentença. O julgamento de Francisco de Assis Pereira começou em 1999, atraindo intensa cobertura midiática. O caso havia se tornado um dos mais notórios na história criminal brasileira. Durante o julgamento, Francisco manteve uma postura distante e aparentemente desinteressada. As evidências contra ele eram esmagadoras. Além de sua confissão detalhada, havia os testemunhos das sobreviventes. Para as famílias presentes, cada detalhe revelado era uma nova ferida. Muitos não conseguiam entender como um homem aparentemente comum podia esconder tamanha monstruosidade. Em 30 de novembro de 2001, Francisco foi condenado por 7 assassinatos apenas que, somadas, ultrapassavam 268 anos de prisão. Embora no Brasil a pena máxima de cumprimento seja de 30 anos, o volume da sentença refletia a gravidade de seus crimes. A vida na prisão Francisco foi enviado inicialmente para o regime disciplinar diferenciado na penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, considerada uma das mais seguras do país. Na prisão, ele continuou a despertar interesse mórbido, recebendo cartas de admiradoras e pedidos de entrevista de jornalistas e estudiosos de criminologia. Esse fenômeno, conhecido como hibristofilia, é relativamente comum em casos de assassinos famosos. Algumas pessoas desenvolvem uma atração ou fascínio por criminosos notórios. Atualmente, Francisco de Assis Pereira cumpre pena em regime fechado. Apesar das tentativas de progressão de regime, a gravidade de seus crimes tem mantido sua classificação como prisioneiro de alta periculosidade. O legado do caso. O Parque do Estado, rebatizado como Parque Estadual Fontes do Ipiranga, continua sendo uma importante reserva ambiental de São Paulo. Mas para muitos paulistanos, especialmente os que viveram aquela época, o local ainda carrega as sombras dos crimes que ali ocorreram.
O caso do maníaco do parque mudou comportamentos. Mulheres tornaram-se mais cautelosas com ofertas de trabalho de estranhos, principalmente relacionadas à carreira de modelo. Para as forças policiais, o caso ressaltou a importância de protocolos específicos para lidar com desaparecimentos em série e a necessidade de melhor coordenação entre diferentes delegacias. Os crimes de Francisco de Assis Pereira expuseram vulnerabilidades em nosso sistema de segurança pública, especialmente na investigação de pessoas desaparecidas. Hoje, existe maior atenção quando múltiplos desaparecimentos ocorrem em circunstâncias semelhantes. Para além dos elementos sensacionalistas que frequentemente dominam discussões sobre assassinos em série, é fundamental lembrar que o cerne desta história são as vidas interrompidas brutalmente. Cada uma das mulheres que cruzou o caminho de Francisco de Assis Pereira tinha sonhos, planos, pessoas que as amavam. Suas histórias merecem ser lembradas não apenas como vítimas de um criminoso notório, mas como indivíduos cujas vidas tinham valor e significado. O caso do maníaco do parque permanece como um dos mais perturbadores da história criminal brasileira. Uma lembrança sombria de como o mal pode se esconder por trás de um sorriso convincente e de como nossa sociedade precisa permanecer vigilante para proteger os mais vulneráveis. Este foi mais um episódio de Crimes Reais Brasil. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Nos comentários, deixe sua opinião sobre este caso e sugestões para futuros episódios. Até a próxima!